Provavelmente você já se encontrou em uma situação desconfortável e irritante dentro de um ônibus lotado, naquele horário de pico, indo ou voltando do trabalho, colégio ou faculdade. Então, naquele lugar apertado, subitamente você é atingido pelo inconfundível cheiro de suor de alguém à sua frente. Além disso, essa pessoa é uma daquelas que fala da vida dos outros, conversa em voz alta ao telefone, se tornando desagradável, mesmo quando as pessoas à sua volta fazem cara feia ou reclamam da situação. Esse tipo de situação desagradável é comum, não é mesmo? Lidar com pessoas rudes e irritantes é algo que todos enfrentamos em diversas situações diárias. Elas estão em todos os lugares, nos transportes públicos, nas ruas, nos bares, no trabalho e até mesmo em nossos espaços privados. Alguns parecem desconhecer as regras básicas de convivência social, enquanto outros, sabendo das normas, optam por ignorá-las. Como devemos então lidar com esses indivíduos? Os antigos filósofos estoicos nos oferecem dicas valiosas sobre como interagir com indivíduos difíceis. Os estoicos frequentemente discutiam sobre pessoas difíceis, familiares traiçoeiros, pais negligentes e pessoas sem boas maneiras em espaços compartilhados. Então, como devemos nos comportar perto de passageiros barulhentos, mal-cheirosos, colegas de trabalho irritantes ou mesmo pessoas abusivas ou narcisistas? Este vídeo examina a questão de como se relacionar com indivíduos difíceis do ponto de vista filosófico estoico. Como naquele tempo não existiam os ônibus lotados como hoje em dia, podemos usar um exemplo próximo: balneários. Lugar onde pessoas de todos os cantos se reuniam para tomar banho, fechar negócios, falar de política e fofocar sobre os outros. Acredite, era um ambiente tão difícil quanto estar em um ônibus lotado, cansado ao final do dia. Após ser exilado de Roma, Epíteto mudou-se para Nicópolis, uma cidade no norte da Grécia, onde estabeleceu sua residência permanente. Lá ele fundou uma escola de filosofia e teve a oportunidade de orientar um jovem chamado Arriano, que ajudou a preservar os valiosos ensinamentos de Epíteto para as futuras gerações. Arriano compilou uma série abrangente de palestras e criou um resumo das lições essenciais ministradas por seu professor. Uma dessas lições destacava um aspecto central da vida romana: os banhos. Os banhos públicos, também conhecidos como termas, eram uma característica comum das cidades romanas em todo o Império, uma prática social herdada dos antigos gregos e difundida por todo o Mediterrâneo. Frequentar os banhos públicos não era apenas para a higiene pessoal, mas também para atividades sociais, exercícios físicos, convívio, relaxamento e entretenimento, e no caso dos políticos, angariar apoio público. Mesmo os ricos, que possuíam banheiros privados em suas casas, eram atraídos para os balneários públicos por sua dinâmica social. No entanto, devido à diversidade de pessoas que lá se encontravam, frequentemente comportamentos indesejáveis eram gerados. Ao frequentar esses locais, era crucial estar preparado para enfrentar situações adversas, pessoas espirrando água em você, linguagem ofensiva, barulho e comportamentos intimidadores, um caos total. Epíteto sugere que nosso foco não deveria se restringir apenas à atividade em si, como tomar banho. Em vez disso, devemos nos esforçar para manter a calma e o controle emocional diante das adversidades, enquanto cultivamos uma conexão harmoniosa com a natureza. E se permitirmos que eventos inesperados nos perturbem, estaremos falhando nesse objetivo. Assim como nos balneários, a resposta estoica envolve, primeiro, refletir sobre a natureza da viagem de transporte público antes de sair de casa, e durante a viagem concentrar-se em manter a paz interior e a serenidade. Estar preparado para possíveis contratempos, atrasos e pessoas idiotas é parte desse ensinamento estoico. Marco Aurélio, um dos mais respeitados imperadores romanos e um devoto estoico, enfrentou muitos desafios durante seu reinado. Ele lidou com tudo, desde invasões bárbaras até traições dentro de sua própria corte. No entanto, ele é lembrado por sua incrível habilidade de lidar com pessoas difíceis. Em suas meditações, Marco Aurélio oferece conselhos valiosos sobre como lidar com pessoas difíceis. Em uma passagem, ele diz algo como: quando acordar de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem lido hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e certamente desagradáveis.
Elas são assim porque não podem distinguir o bem do mal. Ele nos lembra que, em vez de ficarmos irritados, devemos usar a razão e a empatia para entender a situação e, se possível, ajudar a outra pessoa a tomar consciência do problema. Isto reflete uma abordagem prática e compreensiva dos ensinamentos estoicos, que encorajam que nos concentremos no que podemos controlar, nossas reações e ações, e aceitar ou ter empatia pelo que não podemos controlar, comportamento dos outros. Ele nos aconselha a olhar as situações desafiadoras por um ângulo diferente, buscando aquela alça podemos carregar, ou seja, a perspectiva que nos permite lidar com a situação de uma maneira mais saudável e construtiva. Isso muitas vezes envolve focar nos aspectos positivos ou nas boas qualidades da pessoa, em vez de insistir nos aspectos negativos. No entanto, há situações em que uma pessoa pode ser tão tóxica que o relacionamento se torna insustentável, mesmo tentando ver o lado positivo. Nesses casos, pode ser necessário estabelecer limites claros, ou até mesmo distanciar-se da pessoa para preservar seu bem-estar. Os estoicos valorizavam profundamente a tranquilidade e a sabedoria interior e reconheciam que, em certas situações, a ação mais sábia pode ser proteger-se de influências negativas. É essencial lembrar que os ensinamentos estoicos não encorajam que sejamos passivos ou aceitemos injustiças sem questionar. Eles nos incentivam a agir de acordo com nossos valores e princípios, sempre com foco em manter a serenidade interior e a perspectiva correta sobre as situações e as pessoas ao nosso redor. Epíteto, em suas palestras e ensinamentos, frequentemente enfatizava a importância de reconhecer nosso próprio poder em tomar decisões, escolhendo como responder às situações. Seus ensinamentos gerais sobre a ética e a moralidade podem nos guiar a como lidar com pessoas narcisistas. Ele acreditava que não podemos controlar as ações e comportamentos dos outros, mas podemos controlar nossas próprias reações e atitudes. Portanto, ao lidar com uma pessoa narcisista, Epíteto nos aconselha a manter a calma e a compostura, independentemente do comportamento da outra pessoa. Além disso, ele defendia a ideia de que devemos tratar todos os seres humanos com respeito e dignidade, pois todos compartilhamos a mesma capacidade racional. Isso sugere uma abordagem empática ao lidar com pessoas narcisistas, tentando entender suas perspectivas sem necessariamente concordar com elas. É importante lembrar que o estoicismo de Epíteto enfatiza a autodisciplina e o autocontrole. Portanto, mesmo ao lidar com pessoas difíceis, ele provavelmente insistiria na importância de manter nossos próprios padrões éticos e não permitir que o comportamento dos outros nos leve a agir de maneira que viole nossos próprios princípios. A sugestão estoica que mais aprecio é a ideia de que só podemos ser prejudicados por nossos próprios julgamentos e reações, e não pelas ações dos outros. Esta perspectiva nos capacita e nos lembra que temos a capacidade de escolher como responder a qualquer situação, por mais desafiadora que seja. Compreender e praticar a filosofia estoica, especialmente no contexto de dificuldades interpessoais de relacionamentos, pode ser uma jornada transformadora. A filosofia estoica enfatiza a importância de viver de acordo com a nossa própria natureza e princípios, em vez de ser movido pelo desejo de aprovação ou medo de rejeição. Isto é crucial quando se lida com indivíduos narcisistas ou tóxicos, como os anteriormente mencionados. Outro conceito estoico relevante é amor fati, ou amor ao destino. Esta prática envolve abraçar tudo o que acontece em nossas vidas, incluindo desafios e pessoas difíceis, como oportunidades para praticar a nossa virtude e crescer como pessoas. Em vez de desejar que as coisas fossem diferentes, os estoicos encorajam-nos a aceitar e abraçar a realidade tal como ela é, confiando que, de alguma forma, tudo contribui para um bem maior. Por fim, mas não menos importante, os estoicos nos lembram da impermanência de todas as coisas. Situações e relacionamentos desafiadores são temporários, assim como nossas próprias vidas. Essa perspectiva pode nos ajudar a manter uma visão equilibrada e a não nos perdermos em ressentimentos ou desejos de vingança. Em vez disso, podemos optar por focar no presente, praticar a gratidão e procurar viver de acordo com nossos valores. Não importa o que os outros façam ou digam.
Esta abordagem estoica, quando praticada diariamente, pode levar a uma vida de paz interior, integridade e sabedoria, independentemente das circunstâncias externas ou do comportamento dos outros. Se você chegou até aqui, está comprometido com a transformação de sua vida, utilizando a sabedoria estoica. Convido a se juntar à nossa comunidade se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando esse conteúdo com mais pessoas. Até a próxima!